Gente, eu tenho uma coisa pra te falar. O Neymar vai pra Copa. Cadê o Neymar na Copa? Não desiste dessa merda. Ai, ai, ai. Não desiste dessa merda. Cadê o Neymar na Copa? Ai, ele vai sim pra Copa. Ai, ai, ai. Ele vai sim pra Copa. O Neymar vai pra Copa. O Neymar vai pra Copa. Vai pra Copa. Vai pra Copa. O Neymar vai pra Copa. Neymar vai pra Copa. Ai, gente, ele vai pra Copa do Brasil. Tchau.